بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos. Quanto ao que se segue, é uma série de questões relacionadas com a oração do Eid. E as orações do Eid são duas. As orações do Eid são duas. Eid al-Fitr e Eid al-Adha. A festa da quebra do jejum e a festa do sacrifício. A festa da quebra do jejum que é no final do mês do Ramadão, isto é, no primeiro dia do mês de Shawwal, que é o 10º mês do calendário Hijri. Quanto à festa do sacrifício, é no dia 10 do mês de Dhul Hijjah, que é o último mês do calendário Hijri, o 12º mês do calendário Hijri. E a festa do sacrifício é um dia depois do dia de Arafah. Então estas são as duas festas do Islão. O Islão não tem mais nenhuma outra festa senão estas duas. Eid al-Fitr e Eid al-Adha. E podemos dizer que temos um Eid semanal que é Yom al-Jum'ah, a sexta-feira, que é o Eid da semana, que é a festa da semana. Mas, de maneira geral, quando falamos da oração de Al-Eid, é a oração de Eid al-Fitr e a oração de Eid al-Adha. Então a primeira questão é: qual é o verdito da oração do Eid? Qual é o verdito da oração do Eid? E como disse o Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a opinião mais provável é que a oração do Eid é obrigatória. A opinião mais provável é que a oração do Eid é obrigatória para cada muçulmano. E aquele que se ausenta sem razão legal terá cometido um pecado. Pois o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ordenou o estabelecimento da oração do Eid até mesmo às mulheres, para as quais a oração em congregação não é obrigatória. Como narrou Atiyah num hadith relatado por Al-Bukhari e Muslim, قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدود فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. عطية رضي الله عنها disse que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, nos ordenou, isto é, às mulheres, nos ordenou ou nos deu ordem de sair para as duas orações do Eid, isto é, Eid al-Fitr e Eid al-Adha, como foi esclarecido anteriormente. Até mesmo às jovens virgens. Isto é, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordenou a todas as mulheres de assistirem à oração de Al-Eid. Até mesmo
às jovens virgens que geralmente permanecem nos seus quartos em suas casas. E deu ordem também àquelas que estavam no período de menstruação de saírem, mas de se afastarem da musalla, de se afastarem do local da oração, mas de se afastarem da musalla dos muçulmanos, isto é, do local da oração. E como todos sabem, as mulheres que estão com o período de menstruação não fazem a oração. Então, Atiyya radiyallahu anha nos informa que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ordenou às mulheres, de maneira geral, a todas elas, que sejam as jovens, que sejam aquelas que estão no período de menstruação, a todas as mulheres, de assistirem à oração, às duas orações de Al-Eid. Então, alguns sábios têm esta opinião que é uma obrigação e, como mencionámos, é a opinião do Sheikh Ibn Uthaymin e de outros sábios também, que a oração de Al-Eid, Al-Eidain, dos dois Eid, é obrigatório, e a evidência é o que foi mencionado anteriormente. E Atiyya radiyallahu anha também disse: Al-Huyadu يخرجن فيكن خلف الناس يكبران مع الناس. Atiyya nos dá mais uma informação, dizendo que as mulheres com o período de menstruação saíam e ficavam atrás do grupo, ao fundo da musalla, proclamando o takbir, dizendo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Então, Atiyya nos informa nos dá uma informação suplementar em relação ao que foi dito anteriormente, que é que as mulheres que estavam com o período de menstruação saíam, mas se afastavam da musalla dos muçulmanos, se afastavam do local da oração. E aqui Atiyya nos diz que as mulheres que estavam com o período de menstruação ficavam atrás do grupo, isto é, distanciadas ao fundo da musalla, ao fundo do local no qual os muçulmanos se reuniam para fazer a oração. Quer dizer que estavam as fileiras e, no fundo, por trás das fileiras daqueles que faziam oração, dos homens e das mulheres que faziam oração, estavam as mulheres que estavam com o período de menstruação e que não faziam a oração. Terminamos aqui a primeira questão. Quanto à segunda questão é: quando é que se deve estabelecer a oração do Eid? Quer dizer, qual é a sua hora? E como disseram os sábios, a sua hora entra ou começa um quarto de hora depois do nascer do sol e sai ou se termina quando o sol começa o seu declínio ao meio-dia. A oração de Al-Eid, as duas orações de Al-Eid, entram ou começam um quarto de hora depois do nascer do sol. Isto é, a entrada da oração, o início. Quanto à saída da oração, quer dizer, o fim, quando ela se termina, depois desta hora não podemos fazer a oração de Al-Eid, é logo que o sol começa o seu declínio ao meio-dia. Isto é, um pouquinho antes da oração de Al-Dhuhr. E a sunnah é de estabelecer a oração de Al-Eid no início da hora, isto é, 15 minutos depois do nascer do sol. Sobretudo no dia do Eid al-Adha. Sobretudo a oração de Eid al-Adha é recomendável de a fazer logo no seu início. Isto é, 15 minutos
depois do nascer do sol, é recomendável de fazer a oração de Al-Eid, sobretudo Eid al-Adha. Quanto à oração de Eid al-Fitr, pode-se retardar um pouco a oração. Pode-se retardar um pouco a oração, e foi desta forma que nos foi narrado a sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. A terceira questão é: aonde é que se estabelece a oração do Eid? Aonde é que se estabelece a oração do Eid? E como disseram os sábios, a sunnah é de estabelecer a oração do Eid na musalla. A sunnah é de estabelecer a oração do Eid na musalla, fora da povoação. Fora da povoação, no deserto ou no campo, ao ar livre. Ao ar livre. A sunnah é de estabelecer a oração de Al-Eid ao ar livre. E não nas mesquitas. E não nas mesquitas. Exceto por uma razão legal. Exceto por uma razão legal. Então, é permitido de fazer a oração de Eid na mesquita, mas por uma razão legal. Senão, o que é melhor e o que é recomendável e o que é a sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, é de a fazer ao ar livre, fora da povoação, no deserto ou no campo. E a evidência está no hadith de Atiyya mencionado anteriormente, no qual o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, deu ordem às pessoas de saírem em direção da musalla e não em direção da mesquita. Quanto à quarta questão, é o que se deve fazer antes de sair para a oração do Eid. O que se deve fazer antes de sair? O que se deve fazer antes de sair para a oração do Eid? Em primeiro lugar, é recomendável de fazer al-ghusl. Em primeiro lugar, é recomendável de efetuar al-ghusl, o banho ritual, de acordo com aquilo que foi narrado de que Ibn Umar, radiyallahu anhuma, efetuava al-ghusl, o banho ritual, antes de sair para al-musalla. E é recomendável aos homens de vestirem as suas melhores roupas. E é recomendável aos homens de vestirem as suas melhores roupas, como disse Al-Bukhari no seu livro autêntico, o capítulo das duas festas e o facto de se embelezar nelas. O capítulo das duas festas e o facto de se embelezar nelas. E vemos aqui que o Imam Al-Bukhari disse o capítulo das duas festas. E como foi mencionado inicialmente, as festas no Islão são apenas duas: Eid al-Fitr e Eid al-Adha, como foi dito anteriormente. Quanto às mulheres, e o que foi dito foi em relação aos homens, o facto de vestir as suas melhores roupas e de se embelezar, isto é próprio aos homens. Quanto às mulheres, devem sair de maneira discreta. As mulheres devem sair de maneira discreta, sem perfume e cobertas obrigatoriamente com um jilbab. Então os homens devem vestir as suas roupas mais bonitas e as mais novas, devem também se perfumar. Quanto às mulheres, é o contrário. As mulheres devem sair de maneira discreta, sem perfume e cobertas obrigatoriamente com um jilbab. E al-jilbab é uma peça de roupa que cobre inteiramente o corpo da mulher. Al-jilbab é uma vestimenta que a mulher coloca por cima da sua roupa a fim de se cobrir da cabeça aos pés. Esta é
a definição do jilbab, que é uma obrigação para a mulher. É uma vestimenta, é uma peça de roupa que é colocada por cima da roupa. Quer dizer, a mulher está vestida e por cima desta roupa é colocada esta peça de roupa chamada al-jilbab, que cobre a mulher da cabeça até aos pés. E isto, de acordo com o hadith de Atiyya, anteriormente mencionado, no qual o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ordenou às mulheres de assistirem à oração do Eid. E numa das versões deste hadith, uma mulher disse o seguinte: estamos a mencionar mais uma vez este hadith que foi utilizado já pela terceira vez como evidência a cada uma destas questões relacionadas com as orações do Eid. E aqui, nesta versão, é uma outra versão do hadith, além daquela que foi mencionada anteriormente. Uma mulher, logo que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, lhes deu ordem de saírem para as orações de Al-Eid, uma mulher disse o seguinte ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ou melhor dizendo-lhe, o questionou da forma seguinte: Ya Rasulallah, ala ihdana ba'sun idha lam yakun laha jilbabun an la takhruj litalbisaha sahibataha min jilbabiha. Reparem bem nesta questão. Esta mulher questionou o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, da forma seguinte: disse: ó mensageiro de Allah, e se uma de nós não possui um jilbab? E se uma de nós, quer dizer, se uma de nós, dentre as mulheres, não possui um jilbab, será que pode permanecer em casa? Será que pode ficar em casa e não assistir à oração? Quer dizer, como poderá assistir à oração aquela dentre nós que não possui um jilbab para se cobrir? Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, respondeu dizendo que uma das suas irmãs lhe ofereça ou lhe empreste um jilbab. Então vejam aqui a importância que as sahabiyat, as companheiras do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, davam ao jilbab, ao ponto que uma delas questionou acerca do facto da permissão de permanecer em casa e de não assistir à oração por causa de não possuir um jilbab. Quer dizer que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, lhes deu ordem de saírem todas para a oração, e esta sahabiyya, esta companheira, radiyallahu anha, questionou acerca daquelas que não possuem um jilbab e pediu a permissão de poderem ficar em casa. Porquê? Porque não tinham um jilbab para se cobrirem. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, lhes deu a solução, que é de que uma das suas irmãs, e aqui o sentido de irmãs não é unicamente irmãs de pai e mãe, mas irmãs no Islão, que uma das suas irmãs, é geral, que uma das suas irmãs muçulmanas lhe ofereça um jilbab ou lhe empreste um jilbab se tiver a mais. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. E temos aqui, sem dúvida alguma, um grande exemplo para as nossas irmãs muçulmanas, para todas as muçulmanas, um exemplo que elas devem tomar, que é as sahabiyat,
as companheiras do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que davam uma grande importância ao jilbab e que não saíam senão com um jilbab. Senão com um jilbab. A terceira coisa a fazer antes de sair de casa é de comer algumas tâmaras. A terceira coisa a fazer antes de sair de casa é de comer algumas tâmaras. Então, repito rapidamente. A primeira coisa a fazer é al-ghusl, é o banho ritual. A segunda coisa é própria aos homens, que é de se vestir com roupas belas, novas, lavadas, perfumadas. A terceira coisa é... a segunda coisa inclui também as mulheres, não é? Podemos dizer que a mulher saia com um jilbab e que não saia perfumada e que saia de maneira discreta. Quanto à terceira coisa, é o facto de comer algumas tâmaras antes de sair de casa. E de comer tâmaras em número ímpar. Em número ímpar. No mínimo 3. E isto é específico e próprio à oração de Eid al-Fitr. Esta terceira coisa, que é o facto de comer algumas tâmaras em número ímpar, 3 no mínimo, é específico e próprio ao Eid al-Fitr, à festa da quebra do jejum. E quem não tem tâmaras pode comer outra coisa. Quem não tem tâmaras pode comer outra coisa a fim de não sair sem comer. O que é pedido aqui é de não sair de sua casa para efetuar a oração do Eid al-Fitr sem comer. Quanto à oração de Eid al-Adha, a oração da festa da ofrenda ou do sacrifício, o melhor é de sair sem ter comido. O melhor é de sair sem comer. É o contrário de Eid al-Fitr. E que a primeira coisa que coma nesse dia seja a carne da sua ofrenda, a carne do animal que sacrificou. Como sabemos todos, Eid al-Adha, a festa do sacrifício, é uma festa na qual fazemos um sacrifício para Allah, fazemos uma ofrenda a Allah subhanahu wa ta'ala, um animal que vamos sacrificar em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a sunnah é de sair para Eid al-Adha e de não comer, sair sem comer. Podemos dizer sair em jejum. E depois da oração de Eid al-Adha, sacrificar um animal para Allah subhanahu wa ta'ala e comer desse animal. Esta é a sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. Era assim que ele sallallahu alaihi wa sallam fazia. E vemos aqui, e podemos voltar um pouquinho atrás, o benefício que é de fazer a oração de Eid al-Adha cedo, isto é, de efetuar, de estabelecer a oração de Eid al-Adha no início da hora, como dissemos, um quarto de hora depois do nascer do sol. Porquê? Porque as pessoas saíram de suas casas sem comer. E depois da oração vão sacrificar os animais, as suas ofrendas. Então convém de começar a oração, de estabelecer a oração cedo, para que as pessoas tenham tempo de fazer os seus sacrifícios e que possam depois iniciar a festa e comer, bi'idhnillah. E quanto à oração de Eid al-Fitr, como vimos, o que é recomendável e a sunnah é de comer algumas tâmaras em número ímpar antes de sair para a oração. Então as pessoas saem, depois de ter comido, não saem em jejum. Então, nesse caso, é recomendável de retardar um pouco a oração. E há um outro benefício que é, como sabemos todos, no final do jejum do mês do Ramadão, há o que se chama Zakatul Fitr, a esmola da quebra do jejum, que é dada no final do mês do Ramadão.
E a sunnah, o que é recomendável, é de a dar depois da oração del Fajr. E como sabemos todos, a oração del Fajr é pouco antes da oração del Eid. A pessoa faz a oração del Fajr e geralmente, mais ou menos 2 horas depois, vai fazer a oração de Eid al-Fitr. Quer dizer que o nascer do sol geralmente é entre 1 hora e meia, 2 horas, depende das partes do mundo, depois da oração del Fajr. O sol nasce mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas depois da oração del Fajr. Então as pessoas têm de ter o tempo de dar as suas esmolas de Eid al-Fitr. Então é recomendável de retardar um pouco a oração de Eid al-Fitr para que as pessoas tenham tempo de distribuir as suas esmolas de Eid al-Fitr. Então vemos aqui o benefício e compreendemos porque que dissemos que é recomendável de nos apressarmos a estabelecer a oração de Eid al-Adha e porque que é recomendável de retardar um pouco, mas não muito, a oração de Eid al-Fitr. E compreendemos também porque que saímos para a oração de Eid al-Fitr sem comer, depois de termos comido tâmaras, e porque é que saímos para estabelecer a oração de Eid al-Adha sem comer. E convém também de acrescentar que tudo isto é recomendável. Tudo isto é recomendável e não obrigatório. Portanto, é permitido de comer antes de sair para a oração de Eid al-Adha, e é permitido de não comer antes de sair para a oração de Eid al-Fitr. E a evidência é um hadith relatado por Muslim e narrado por Anas radiyallahu anhu, que disse: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. Anas radiyallahu anhu nos informa que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam não saía da sua casa para a oração no dia de Eid al-Fitr, da festa da quebra do jejum, sem comer um número ímpar de tâmaras. Não saía da sua casa para efetuar a oração do Eid al-Fitr, da quebra do jejum, sem comer um número ímpar de tâmaras. Quanto à quinta questão é como nos deslocamos até al-Musalla. Como é que nos deslocamos até al-Musalla, que é o local no qual estabelecemos a oração. Como devemos nos deslocar até ao local no qual estabelecemos a oração. E como foi dito anteriormente, a sunnah é de o fazer no exterior, fora da povoação, no deserto, no campo, ao ar livre, de maneira resumida. Ali radiyallahu anhu disse: faz parte da sunnah de ir a pé para a oração do Eid. Esta é a resposta. Ali radiyallahu anhu قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. Faz parte da sunnah de ir a pé para a oração do Eid. Este hadith foi relatado por At-Tirmidhi e considerado como bom por Al-Albani. Então, a sunnah é de se deslocar a pé e não montado sobre um meio de transporte. E isto, claro, consoante a capacidade de cada um. Se for muito longe, então não vamos dizer às pessoas de irem a pé. É de acordo com a capacidade de cada um. Também
A mesma coisa para as pessoas que estão doentes, para aqueles que estão na incapacidade de se deslocar a pé. E sublinho mais uma vez que é recomendável e não obrigatório. É melhor de se deslocar a pé. Faz parte da sunnah de se deslocar a pé. Mas depois depende da situação de cada um, depende da distância, depende do estado de saúde de cada um, etc. E é recomendável de utilizar caminhos diferentes na ida e na volta da oração do Eid. Este também é um ponto importante, que é recomendável de utilizar caminhos diferentes na ida e na volta da oração do Eid. É recomendável de tomar um caminho para ir e de regressar por um outro caminho. Não regressar pelo mesmo caminho que foi. De acordo com um hadith relatado por Al-Bukhari e narrado por Jabir radiyallahu anhu, que disse: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. O profeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam tinha o hábito de trocar o caminho no dia do Eid. Tinha o hábito de trocar o caminho no dia do Eid. E no outro hadith relatado por At-Tirmidhi e autenticado por Al-Albani e narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. Abu Huraira radiyallahu anhu disse: o profeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam no dia do Eid ia por um caminho e regressava por outro. A sexta questão é acerca das proclamações da grandeza de Allah. Takbiratul Eid. A sexta questão é acerca das proclamações da grandeza de Allah. Takbiratul Eid. Os sábios disseram que no caso do Eid al-Fitr, da festa da quebra do jejum do mês do Ramadão, a takbirat, as proclamações da grandeza de Allah Jalla wa Ala, começam com o pôr do sol, com al-Maghrib do último dia do Ramadão, e terminam antes do início da oração do Eid. Então, Takbiratul Eid, Takbiratul Eid al-Fitr, as proclamações da grandeza de Allah Jalla wa Ala no dia do Eid al-Fitr, que é o dia da festa da quebra do jejum do mês do Ramadão, começam com o pôr do sol. Isto é, começam com o pôr do sol. Logo que a pessoa quebra o jejum do último dia do mês do Ramadão. Aí se iniciam a takbirat. E se terminam antes do início da oração do Eid, isto é, na manhã seguinte. Resumidamente, começam com a oração do Maghrib. A pessoa faz Takbirat al-Eid durante toda a noite, incluindo depois a oração do Al-Fajr, e logo que se desloca al-Musalla, até al-Musalla, ao local da oração, continua a fazer as proclamações da grandeza de Allah, Takbiratul Eid, e logo que o imam chega para estabelecer a oração do Eid, se terminam as proclamações da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala e se inicia a oração. E depois da oração de Eid al-Fitr, e sublinho bem Eid al-Fitr, se termina, já não há Takbiratul Eid, já não se faz proclamações da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto ao Eid al-Adha, o segundo Eid, quanto ao Eid al-Adha, a festa do sacrifício, começam após a oração de Al-Fajr no dia de Arafah. Takbirat
Takbirat al-Eid al-Adha começam depois da oração de Al-Fajr no dia de Arafah. E o dia de Arafah é o 9º dia do mês de Dhul Hijjah. Então, com a oração, assim que a pessoa termina a oração de Al-Fajr no dia de Arafah, inicia Takbiratul Eid. Inicia Takbiratul Eid. E terminam com a oração de Al-Asr. E terminam com a oração de Al-Asr do 13º dia de Dhul Hijjah, que é o último dia dos dias de Tashriq. Então, as takbirat do Eid al-Adha, as proclamações da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, do Eid al-Adha, da festa do sacrifício, se iniciam no Fajr do 9º dia de Dhul Hijjah e se terminam com a oração da Al-Asr do 13º dia de Dhul Hijjah. De maneira resumida, são durante 4 dias. Durante 4 dias. O 9º dia, o 10º dia, o 11º, 12º e 13º. Perdão, durante 5 dias. O dia de Arafah, que é o 9º, depois o 10º, que é o primeiro dia de Eid, depois o 11º, 12º e 13º. Wallahu a'lam. E é legislado de fazer o takbir, a takbirat, nos mercados, nas casas, nas mesquitas, nas ruas, etc. É legislado de fazer a takbirat, de fazer as proclamações da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala nas casas, em casa, nos mercados, logo que vamos fazer compras, nas mesquitas, nas ruas, etc. Deve ser feito em voz alta. As proclamações da grandeza de Allah, Takbiratul Eid, são feitas em voz alta para os homens. É específico aos homens. E em voz baixa para as mulheres. Então os homens fazem a Takbiratul Eid em voz alta e as mulheres o fazem em voz baixa. Pois as mulheres é pedido delas serem discretas em tudo. Na forma de se vestirem e também em tudo aquilo que faz, que toca à discreção. Então a mulher se deve de fazer as proclamações da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala em voz alta e não em voz alta. Em voz baixa, perdão, e não em voz alta. E convém de esclarecer também um ponto, que é que Takbiratul Eid, as proclamações da grandeza de Allah, são feitas de maneira individual e não em grupo. É feito individualmente. Quer dizer, cada um faz as proclamações sozinho e não em grupo. Não é feito em grupo. E também não se resumem unicamente após as orações, mas sim em todos os momentos do dia e da noite. Estes são pontos que são erros que certos muçulmanos fazem, que é que, em primeiro lugar, fazem as proclamações em grupo, de uma só voz, todos ao mesmo tempo, e a resumiram unicamente dentro da mesquita depois das orações. Sendo que as proclamações de Al-Eid não se resumem unicamente após as orações. Faz depois das orações, mas se faz também no caminho da mesquita, no regresso da mesquita, em casa, nos mercados, em todo o lado, na rua, em todo o lado, durante os dias de Eid. Durante os dias de Eid. E como foi dito, no dia de Arafah, no dia de Eid e nos 3 dias de Ayyam al-Tashriq, que são dias de festa. Quanto à forma de fazer Takbiratul Eid,
Passamos agora à forma de fazer Takbiratul Eid. No que diz respeito à fórmula do Takbir, à forma das Takbirat, nada foi narrado do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. No entanto, certas fórmulas foram atribuídas de maneira autêntica a alguns companheiros. No entanto, certas fórmulas do Takbiratul Eid, foram atribuídas ou foram relatadas de maneira autêntica de alguns companheiros radiyallahu anhum. Por exemplo, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dizia: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allah é o maior, Allah é o maior, Allah é o maior. Não há nenhuma divindade exceto Allah. E Allah é o maior, Allah é o maior, e para Allah são os louvores. Esta é a fórmula que foi narrada ou que foi relatada de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Repito, em língua árabe, Ibn Mas'ud dizia nas Takbiratul Eid, nas proclamações da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala nos dias de Eid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 vezes. E depois dizia La ilaha illallah. Depois dizia Wallahu Akbar, Allahu Akbar, 2 vezes. Walillahil hamd. Repito, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Esta fórmula foi relatada por Ibn Abi Shaybah e autenticada por Al-Albani. Quanto à fórmula de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dizia: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Allah é o maior, Allah é o maior, Allah é o maior, e para Allah são os louvores. Allah é o maior e o mais sublime. Allah é o maior sobre o que Ele nos guiou. Allahu Akbar, 3 vezes. Walillahil hamd. Depois dizia Allahu Akbar wa ajal. E terminava por Allahu Akbar ala ma hadana. Esta fórmula foi relatada por Al-Bayhaqi e foi autenticada por Al-Albani. Quanto à sétima questão, qual é a forma de estabelecer a oração do Eid? Como dizem os sábios, a oração do Eid é feita antes do sermão, antes da khutbah. A oração do Eid é feita antes do sermão, antes da khutbah, antes da khutbah. E aqui é a diferença entre as orações de Al-Eid, Eid al-Fitr e Eid al-Adha, e a oração de Al-Jumu'ah, da sexta-feira. Na sexta-feira, primeiro é a khutbah, o sermão, e depois é a oração. Quanto às orações de Eid al-Fitr e al-Adha, é ao contrário. Primeiro a oração e depois al-khutbah. Repito, a oração do Eid, dos 2 Eid, é feita antes do sermão, antes da khutbah. E não tem adhan, nem iqama. A oração de Al-Eid não tem adhan e não tem iqama.
e é estabelecida antes da khutbah. E também não há nenhuma oração facultativa antes nem depois. Eu repito, porque são pontos importantes. A oração do Eid é feita antes do sermão. Não tem adhan nem iqama e não há nenhuma oração facultativa antes nem depois dela. Nem antes nem depois. Como disse Ibn Umar رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبا بكر وعمر كانوا يصلون قبل الخطبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون قبل الخطبة. O profeta صلى الله عليه وسلم e Abu Bakr e Umar faziam a oração do Eid antes do sermão. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. E Jabir ibn Samurah radiyallahu anhu disse: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. Jabir ibn Samurah radiyallahu anhu nos informa dizendo: orei mais do que uma vez as orações do Eid com o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sem adhan nem iqama. Sem adhan nem iqama. Este hadith foi relatado por Muslim. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. Ibn Abbas narrou que o profeta sallallahu alayhi wa sallam saiu no dia de Eid al-Adha ou no dia de Eid al-Fitr e orou duas unidades de oração, rak'atayn, isto é, a oração do Eid, e não orou antes dela nem depois, isto é, fez unicamente ou estabeleceu unicamente a oração de al-Eid, de Eid al-Adha ou de Eid al-Fitr, sem fazer nenhuma oração facultativa antes nem depois. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. Quanto à descrição da oração, passamos agora à descrição da oração do Eid, que é a seguinte: na primeira unidade de oração, diz-se 7 vezes Allahu Akbar, incluindo Takbiratul Ihram. E na segunda unidade de oração, diz-se 5 vezes Allahu Akbar, sem incluir Takbiratul Intiqal, pois esta takbira, isto é, Takbiratul Intiqal, é dita logo que nos levantamos e não quando estamos de pé. Então, resumidamente, na primeira rak'ah, na primeira unidade da oração do Eid, e como sabemos, a oração do Eid é composta de duas unidades. Na primeira unidade, a pessoa diz Allahu Akbar 7 vezes. 7 vezes, incluindo Takbiratul Ihram, que é a takbira, a proclamação que nos faz entrar na oração, que nos coloca em estado de sacralização. Então, a primeira é a Takbiratul Ihram e depois são feitas 6 outras. Resumidamente, são 7 com Takbiratul Ihram. A pessoa termina a primeira unidade, a primeira rak'ah, e na segunda, logo que se levanta, diz o que se chama Takbiratul Intiqal, que é logo que a pessoa se levanta, diz Allahu Akbar quando está a levantar. E não diz Allahu Akbar logo que está levantado, completamente de pé. Este também é um erro que certas pessoas fazem em todas as orações, que é que só dizem Allahu Akbar logo que estão completamente de pé. E isto é um erro, pois Takbiratul Intiqal é feita com o movimento. Então a pessoa logo que se está a levantar diz Allahu Akbar.
Então, na oração do Eid, a pessoa faz 5 vezes a takbir sem contar, sem incluir takbiratul intiqal, pois como dizem os sábios, takbiratul intiqal é feita durante o movimento, antes que a pessoa esteja de pé. Quando a pessoa está de pé, aí faz 5 takbirat. Faz 5 takbirat, diz 5 vezes Allahu Akbar. E é recomendável de levantar as mãos com cada takbira. É recomendável de levantar as mãos com cada takbira. Como foi narrado de Ibn Umar, radiyallahu anhuma, na oração sobre o defunto, Salatul Janaza. E foi relatado de maneira autêntica que Ibn Umar levantava as mãos na oração sobre o defunto, Salatul Janaza. Então os sábios fazem um qiyas à oração de Al-Eid e dizem que é recomendável de levantar as mãos com cada takbira, e não vos escondo que há uma divergência entre os sábios sobre esta questão, mas para mim o que é mais provável, Wallahu a'lam, é que é recomendável de levantar as mãos. Este hadith, este athar de Ibn Umar, no qual levantava as mãos na oração na Salat al-Janaza, na oração sobre o defunto, foi relatado por Al-Bayhaqi e autenticado por Al-Albani. E a sunnah é de ler na primeira raka'ah, na primeira unidade de oração, Surat al-Fatiha e Surat al-A'la. Surat al-Fatiha e depois Surat al-A'la. E na segunda unidade de oração, na segunda raka'ah, a sunnah é de ler al-Fatiha e al-Ghashiyah. Como foi relatado por Muslim no seu livro. Quanto à oitava questão, é o que deve fazer aquele que perde a oração do Eid. Aquele que perde a oração do Eid deve estabelecê-la da mesma forma que foi estabelecida pelo imam, de acordo com aquilo que foi narrado por Anas radiyallahu anhu, que logo que perdia a oração do Eid com o imam, reunia a sua família e rezava com eles a oração do Eid, da mesma forma que o imam, da mesma forma que rezava ou que orava o imam. Este athar foi relatado por Ibn Abi Shaybah, e Al-Bukhari mencionou no seu livro autêntico: Babun idha fatahu al-Eid yusalli rak'atayn wa kadhalika an-nisa wa man kana fi al-buyut wa man kana fi al-buyut wal-qura. Al-Bukhari mencionou um capítulo no seu livro autêntico intitulado Capítulo daquele que perdeu a oração do Eid, ora reza rak'atayn, também as mulheres e aqueles que estão em suas casas e nas aldeias. Resumidamente, aquele que perde a oração de Eid faz rak'atayn, da mesma forma que estabelece o imam, mas também as mulheres e aqueles que estão nas suas casas e nas aldeias distantes. E Ata, rahimahullah, disse: aquele que perde a oração do Eid reza rak'atayn. Qala Ata: idha fatahu al-Eid salla rak'atayn. Relatado por Al-Bukhari. Quanto à nona e última questão, é o que fazer se al-Eid coincide com uma sexta-feira. O que fazer se al-Eid, que seja Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, coincide com uma sexta-feira? A resposta é: se o dia do Eid coincide com uma sexta-feira, então aquele que reza a oração do Eid não lhe é obrigatório de assistir à oração de Al-Jumu'ah.
somente lhe é obrigatório de orar a oração de al-Dhuhr, mesmo se o melhor é de assistir às duas. Como disse, isto é uma palavra de Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, que numa das suas fatawa disse que não é obrigatório à pessoa que assistiu à oração de Al-Eid, não é obrigatório para ele de assistir à oração de Al-Jumu'ah, mas é recomendável de assistir às duas. Aquele que assiste à oração de Al-Eid não lhe é obrigatório de assistir à oração de Al-Jumu'ah, mas é recomendável. É recomendável de assistir às duas, como disse o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. E repito mais uma vez e sublinho um ponto, que é que a pessoa não assiste à oração de Al-Jumu'ah, mas tem de estabelecer a oração de Al-Dhuhr. Tem de estabelecer a oração de Al-Dhuhr em sua casa. Pois nas mesquitas a oração que é estabelecida é a oração de Al-Jumu'ah. Pois os líderes das mesquitas, Al-A'imma, os imãs das mesquitas, o que devem fazer é de estabelecer a oração de Al-Jumu'ah e não a oração de Al-Dhuhr. Por exemplo, numa região, numa cidade, num local onde há, por exemplo, uma mesquita, há um grupo de pessoas. Imaginemos, por exemplo, que Eid al-Fitr é uma sexta-feira, então as pessoas vão estabelecer a oração da Eid no exterior da povoação, como foi mencionado anteriormente, logo de manhã, isto é, depois do nascer do sol, como dissemos, um quarto de hora depois, ou 30 minutos depois, se for a oração de Eid al-Fitr, e depois as pessoas vão regressar às suas casas, vão festejar, e depois vai chegar a hora a oração de Al-Jumu'ah. Então o imam que dirigiu, que liderou a oração de Al-Eid, deve de liderar também a oração de Al-Jumu'ah. Então as pessoas que querem assistir à oração de Al-Jumu'ah vão e assistem nas mesquitas. Quanto àqueles que assistiram à oração de Al-Eid com o grupo na Musalla, se não quiserem assistir à oração de Al-Jumu'ah, não lhes é obrigatório. É-lhes permitido de permanecer em suas casas. Mas o que lhes é obrigatório é de estabelecer a oração de Al-Dhuhr, 4 raka'at, de maneira habitual. 4 unidades de oração. Naam. E a evidência daquilo que foi dito é um hadith relatado por Abu Daud e Ibn Majah e autenticado por Al-Albani, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, neste hadith relatado por Abu Daud, Ibn Majah e autenticado por Al-Albani, disse: hoje juntaram-se duas festas. Hoje juntaram-se duas festas. E aqui voltamos ao início desta aula, logo que dissemos que no Islão existem unicamente duas festas: Eid al-Fitr e Eid al-Adha. E depois acrescentei que podemos dizer também que temos um Eid que é semanal, que é Yom al-Jumu'ah, que é Eid al-Jumu'ah, que é al-Jumu'ah. Então temos aqui a evidência daquilo que foi dito no início da aula. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que hoje juntaram-se duas festas. Quais são? Al-Eid wal-Jumu'ah.
al-Eid wal-Jumu'ah. Então aquele que assistiu à oração do Eid não lhe é obrigatório de assistir à oração de al-Jumu'ah. Então aqui é claro e evidente que aquele que assiste à oração de al-Eid no dia del Jumu'ah, logo que al-Eid é conhecido com o dia del Jumu'ah, e que a pessoa assiste à oração del Eid, não lhe é obrigatório de assistir à oração de al-Jumu'ah. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.